A gente vem acompanhando aí, né, os noticiários internacionais têm colocado aí essa pauta, né, da tomada do estado do Afeganistão pelo grupo extremista Talibã, né? E essa semana você conversou comigo, sugeriu que a gente abordasse essa pauta aqui no programa, não é isso? Exatamente, é um tema atualíssimo que tá chegando agora ao vivo. Sim. Um tema atual aí, né? Chegando aí pra gente, que a gente precisa discutir sobre essa situação que pegou todo mundo de surpresa, vídeos, postagens, a gente recebeu, tá todo mundo recebendo aí, querendo saber sobre essa situação do Afeganistão, como é que fica a questão geopolítica e internacional. Então é um grande tema, um grande assunto. Perfeito, né? A gente tá vendo os vídeos aí que tá saindo na internet, vídeos que são até assustadores, né? De pessoas tentando fugir do Afeganistão, né? Invadindo, entregando os filhos para os soldados, né? E tem várias tropas de vários países ocupando o Afeganistão para poder dar esse apoio de retirada à população do Afeganistão que quer sair, né? Porque a chegada do Talibã, ela implica na mudança política, né? Nos direitos das mulheres. Uma mudança radical na estrutura, né? Beleza. Do Estado. E a gente tá com quem aí na linha para poder falar sobre isso, Jeff? A gente tá com o professor Jânio Roque Barros de Castro. O professor Jânio Roque Barros de Castro é mestre em Geografia e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia e é professor titular da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Também é radialista profissional, é professor do quadro permanente do mestrado em Estudos Territoriais da UNEB Campus 1, Salvador. Então ele que é o nosso entrevistado de hoje, vai falar sobre essa questão geopolítica no Afeganistão. E você que está fazendo o Enem, quer entender um pouco mais sobre esse processo turbulento em nosso mundo, você vai aprender um pouco sobre essa aula. Agora é uma aula imperdível com o professor Jânio Roque. Perfeito. Então, Jânio, eu gostaria de dar boa noite para você. É um prazer tê-lo aqui no programa Rap é o Som. É uma pessoa inteligente que tem diversas contribuições acadêmicas e sociais, não só para o território do Recôncavo, né, mas para toda a Bahia e também para o Brasil. Jânio, se apresenta para nós, né, já aproveita e responde a primeira pergunta. O que é o Grupo Talibã e como ele surgiu? Boa noite, Rivans. Boa noite, Jeff. Boa noite, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Santa Cruz FM, da nossa querida cidade de Cruz das Almas. Eu nasci em Cruz das Almas, mas minha vida toda foi em Governador Mangabeira. Então posso dizer que sou de Governador Mangabeira porque só fiz nascer em Cruz das Almas. Meu nome é Jânio Roque Barros de Castro, sou professor titular da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Minha área de formação é Geografia. Eu sou mestre em Geografia e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Vamos lá. Primeira questão, o que é o Talibã? Primeiro, dizer que é uma questão até certo ponto complexa, pelo seguinte. O Talibã é um grupo radical islâmico, fundamentalista islâmico. Aí eu tenho que saber o que é o islamismo. Por quê? O que é que acontece? O islamismo, ou religião muçulmana, ele está assentado no livro chamado Alcorão, que é o seu livro sagrado. É como se fosse a Bíblia para os cristãos, né? Então tem um livro sagrado que é o Alcorão. Agora, a interpretação do Alcorão, ela depende de determinados contextos históricos, culturais, de determinados grupos. Por exemplo, você vê um islâmico em Nova York, é totalmente diferente do islâmico onde é hoje o Afeganistão. A região do Afeganistão, a palavra Talibã significa estudante, então as pessoas que estudam o livro sagrado, que é o Alcorão, elas interpretam ao seu modo, à sua maneira. E essa interpretação, digamos que muito radical, ela é considerada uma interpretação fundamentalista. Ou seja, usa fundamentos, é como se a sociedade atual ela fosse, digamos, norteada pelo aquilo que foi escrito
no século VII, no século VIII, por aí. Então isso aí chamamos de fundamentalismo. Então a partir dessa leitura, esse grupo Talibã, ele tem, por exemplo, na década de 90, quando surgiu esse grupo, você tinha uma série de restrições aos direitos das mulheres, como por exemplo o uso obrigatório da burca, encobrir o rosto, né? Então o Talibã, ele surgiu a partir, digamos, de uma luta contra a invasão soviética. Porque onde é hoje o Afeganistão, essa área, esse território, o território do Afeganistão, ele foi ocupado, foi invadido em 1979 pela ex-União Soviética. A União Soviética era um país socialista, portanto rival dos Estados Unidos, que era a liderança capitalista. Então os Estados Unidos passaram a ajudar esses grupos religiosos a tentar derrubar a ocupação soviética. Então, a partir daí, do contexto da Guerra Fria, não é, o Talibã e outros grupos começaram a surgir, alguns grupos religiosos, para tentar derrubar ou forçar a saída da ex-União Soviética. Então, a União Soviética esteve no Afeganistão de 79 até 1989. Nesse período, quando a União Soviética saiu derrotada, já exaurida, a União Soviética saiu do Afeganistão em 89, nós tivemos o surgimento desses grupos, né? de alguns grupos islâmicos, dentre eles o Talibã, que já é na década seguinte, que foi na década de 1990. Por quê? Porque o Talibã não queria nem o Afeganistão dominado pela ex-União Soviética socialista, nem queria o Afeganistão sob domínio, sob a tutela dos Estados Unidos capitalista. Eles queriam o Afeganistão como um país nem capitalista nem socialista, mas como um país islâmico, um país norteado por questões religiosas. Então, a partir daí, o Talibã se tornaram rivais também dos americanos. Não queriam nem os soviéticos, nem os americanos. Então, durante os anos 1990, eles implantaram um regime realmente duro no atual Afeganistão. Então, com a queda, a derrubada, o atentado que derrubou as Torres Gêmeas em 2001, nós tivemos o quê? Como o Talibã é muito forte e muito ligado à Al-Qaeda, tivemos a invasão. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para tentar, digamos que, capturar ou pegar os terroristas que lideraram aquele atentado. Então daí começou o histórico da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Bom, perfeita a explanação, né, para a gente iniciar a discussão, né, enfatizando então que os Estados Unidos ele interviu por muitos anos no Afeganistão. Agora eu queria atualizar, né, contextualizar a próxima pergunta, né, porque segundo destaques na imprensa internacional, funcionários do governo de Joe Biden, né, o novo presidente dos Estados Unidos, admitiram erro de cálculo. A rápida queda das forças nacionais e do governo do Afeganistão foram fatores preponderantes. Qual a sua avaliação? Irvans, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Santa Cruz. Olha, essa questão da retirada de um eventual erro de cálculo do Biden. Vejam, primeiro, vamos contextualizar a coisa. Como é difícil, gente, é muito caro, difícil e complexo um país como os Estados Unidos manter milhares de soldados em um outro país tão distante dos Estados Unidos, né? Tão distante como é o Afeganistão. Estou falando aqui com um ponto de referência geográfica, os Estados Unidos. Dos Estados Unidos para o Afeganistão. Quer dizer, você tem uma distância geográfica imensa e você tem uma distância cultural imensa. São contextos culturais totalmente diferentes, realidades territoriais muito diferentes. Então, e além de ser muito, mas muito caro se manter isso aí. Então, ao se manter tropas, milhares de soldados, em um país complicado como é o Afeganistão, do ponto de vista étnico, isso é caro. Isso leva à perda, inclusive, de popularidade de presidentes americanos. Como, por exemplo, vou dar um caso aqui. Quando chegam caixões, por exemplo, com pessoas que perderam a vida nessas guerras horrorosas, claro que a popularidade baixa, claro que é terrível. Nada pior do que para os familiares do que receber um caixão na sua casa de uma guerra completamente absurda, estúpida. Então é muito complicado. Então invadir e manter lá e mostrar força eleva a popularidade, não é? Perda de soldados, os gastos militares lá faz a popularidade baixar. Então não é fácil.
Agora, então, só que a retirada tinha que ser realmente muito calculada e processual. Agora, o problema não é esse, não é só a retirada. O problema é que é difícil você falar em forças nacionais em um país tão complexo como o Afeganistão. É bom destacar o seguinte, que muita gente não leva em consideração essa questão sociocultural, essa questão étnica, tá? Veja, o Afeganistão, ele não é um país único. Por exemplo, você chega no Brasil, no Rio Grande do Sul, você fala português, do jeito que eu tô falando aqui, todo mundo entende. No Maranhão, no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Norte. Então, o Brasil é um país gigantesco, enorme, um país continental, mas que fala, você tem várias línguas indígenas, mas nesse país você fala português. Você tem lá no Afeganistão vários grupos tribais. Então esses grupos tribais, esses grupos étnicos, você tinha no passado os grupos tribais que passaram a se constituir hoje como grupos étnicos diversos em diferentes contextos geográficos. Então é difícil falar em unidade nacional, não é? Então o que é que o Talibã fez, né? Você teve primeiro uma agressão à ideia dessa unidade, dessa possível unidade nacional, que nunca se conseguiu no Afeganistão, com a invasão soviética, quando se tentou implantar o socialismo durante 10 anos no Afeganistão, 79 e 89, não é? Aí depois você sai a União Soviética, com a saída da União Soviética, você não teve nem o domínio, digamos, o domínio soviético, nem o domínio americano, não é? Você teve o quê? Uma diversidade étnica, e aí surgiu o Talibã para, digamos, trazer uma ideia de unidade a partir da questão religiosa, a partir do islamismo. Então entendeu? Alguns países como o Afeganistão, é importante se entender isso, a questão da diversidade étnica e a questão de que nesse contexto de diversidade, o que pode trazer um pouco de unidade é a ideia da religião. Então por isso que o Talibã nunca acabou, ele continuou forte, escondido nas montanhas, agora voltou e tomou o poder. Porque tinha algo que dava coesão a eles. O que dava coesão? O islamismo. O islamismo dava essa coesão. Então acabou acontecendo com os Estados Unidos, com a União Soviética, né? O que aconteceu com os Estados Unidos do Vietnã. Né? Quando parte da população lá do Vietnã não estava aceitando a presença americana. Os afegãos também não estavam aceitando aquela presença soviética. E quando saiu a presença soviética, também não queriam americanos, queriam um islamismo. E quem trouxe essa coesão com armas, com força, totalmente questionável, com violência, tirando os direitos das mulheres, todas essas cenas lamentáveis que estamos vendo, é muito triste, é terrível, mas que deu uma certa, digamos, coesão para, digamos, a ideia de que somos nós temos algo em comum, foi o Talibã a partir do discurso religioso. Agora, infelizmente, com ações truculentas, violência, retirada de direitos de mulheres, algo que, infelizmente, lamentamos e muito. É verdade, Jânio. Todas essas agressões, a retirada de direitos é uma coisa que preocupa a população internacional, né? E você também falou sobre essa questão aí estratégica, né, de ocupar o território, de invadir, de ter interferência, né? Me lembra um pouco ali a questão da Guerra Fria, né, onde os países ocupavam, onde era uma disputa territorial. Jânio, o Afeganistão, ele é um país montanhoso, sem acesso ao mar e com um território de 652 mil km², um pouco maior, né, em comparação com o estado de Minas Gerais. Esse território do Afeganistão é estratégico para as potências como a China e a Rússia. Destaque para a China, que um tempo atrás destacou que deseja manter relações amistosas com o grupo Talibã, né? E claramente isso preocupa os Estados Unidos. Por que essa questão do território, Jânio, ela é tão importante? Prezado Rivance, senhoras e senhores ouvintes aí da Rádio Santa Cruz FM, vejam, o Afeganistão realmente não tem saída para o mar. Você tem o Afeganistão, ele está ali no meio, ali, no entorno do Afeganistão, você tem o Irã, tem o Paquistão, tem o Tadiquistão, o Turcomenistão, ele está ali no meio, ele não tem saída para o mar. Agora, historicamente, o Império Russo sempre esteve de olho nesse território do Afeganistão. Historicamente. Por quê? Porque o Império Russo sempre sonhava em ter uma saída para o Oceano Índico. O Império Russo gigantesco, Império Russo, que com o tempo
se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, né, que desintegrou em 91. Então o antigo Império Russo já estava de olho nessa área aí, porque queriam pegar uma parte do Afeganistão, uma parte do Irã, outra parte ali do Paquistão, para ter uma saída para o Oceano Índico. Isso do ponto de vista estratégico, e isso é importante. É bom destacar que o fato de não ter saída para o mar prejudica muito comercialmente um país pobre, com economia complicada como o Afeganistão, porque por conta das grandes relações comerciais dependerem dessa questão das conexões portuárias, dos portos importantes. Mas voltando aqui, então já é uma questão. Essa área aí já teve interesses britânicos, né? Vou destacar isso. E com o passar do tempo, né, essa área onde está hoje o Afeganistão também teve interesse, né? É bom destacar o interesse aí também da China, né? Por quê? Porque, veja, a realidade que estamos vivendo hoje é uma realidade diferente daquele Afeganistão que foi invadido em 2001, não é? Quando o Afeganistão foi invadido em 2001, até o próprio interesse russo tinha diminuído mais, não é? A China estava mais voltada para a questão de se tornar uma grande potência e por aí vai. Só que hoje, a China, ela não quer ser só uma potência econômica, quer ser uma potência também geopolítica. Quer estabelecer sua área de influência importante. Então, países como no caso aí a China ou a Rússia, não querendo saber questões específicas de direito de mulheres ou algo desse tipo lá no Afeganistão. Porque o pessoal quer expandir os seus interesses geopolíticos e econômicos. Porque no caso, o que é que tem aí? Uma saída das tropas americanas é digamos que, como se fosse uma declaração de derrota dos Estados Unidos. E não existe vácuo, não existe nada totalmente aberto nas relações geopolíticas internacionais. Quando uma potência se retira, ou cai, ou entra em uma situação complicada, a outra vai e ocupa o seu espaço. É o que está acontecendo com o Afeganistão. A retirada das tropas americanas passou a ser vista como uma oportunidade para o Paquistão aumentar sua influência. O Paquistão que tem uma longa fronteira com o Afeganistão, o Paquistão que é um país, claro, não tem a importância dos outros, e, sobretudo, as grandes potências ficarem de olho no Afeganistão, como China e Rússia, por exemplo, né? Porque é importante para eles, até do ponto de vista de mostrar para o seu povo, para dizer assim, olha, os Estados Unidos saíram do Afeganistão e nós estamos entrando. O Afeganistão passa a ser uma área de influência, ou da China ou da Rússia. Então acaba tendo esses interesses geopolíticos que despertam. Geopolíticos, e é bom destacar, gente, e comerciais também, apesar de toda a pobreza, de toda a situação que é o Afeganistão. Então essas questões devem ser realmente destacadas, né? Então, porque é uma área realmente complexa, essa ideia, quando eu falo de geopolítica, que envolve passado e presente, não é? Observe que eu comecei falando do Império Russo e acabei concluindo falando nessa dinâmica geopolítica atual com a atuação da China e da Rússia. Muito interessante todas essas questões. Você que está nos ouvindo agora, nós estamos falando sobre a questão do Afeganistão, em especial do grupo Talibã. E agora, professor Jânio, eu queria saber, o grupo Talibã, no início dessa retomada desse território, ele começou com um discurso moderado ali, né? O porta-voz do Talibã destacou que não vai abrigar terroristas nem perseguir opositores e daria ali anistia às pessoas que deram apoio à ocupação norte-americana. Como é que o senhor avalia esse processo, esse discurso moderado dele que já caiu por terra, né? Nessa semana? Senhoras e senhores ouvintes da nossa querida Rádio Santa Cruz FM, eu digo o seguinte: tem um desafio conceitual em uma das questões que foram colocadas aqui. Primeiro, o que é terrorismo, não é? O que está se chamando de ações que são terroristas, né? Que é algo terrível. O terrorismo é complicado, né? Quando se tem uma declaração destas de que, por exemplo, o pessoal lá do Talibã teria afirmado que não iriam abrigar terroristas no seu território, ou seja, no Afeganistão, a primeira coisa a avaliar é o seguinte, é se discutir conceitualmente o que está se chamando de terrorismo. Porque se você parar para analisar, o governo estadunidense, dos Estados Unidos, eles consideram o próprio Talibã como terroristas. Então, é uma questão a se colocar, do ponto de vista conceitual, eles já consideram, não é? E os Estados Unidos têm um histórico, né? Um histórico de inimizade, digamos assim, né? Consideram um dos piores grupos terroristas do planeta, um dos piores, Al-Qaeda,
E a Al-Qaeda é aliada do Talibã. Então, ao dizer, por exemplo, tem um discurso moderado que não vai se aceitar terroristas do Afeganistão, agora sobre o governo do Talibã, não é? Se a Al-Qaeda é uma parceira, diferente do Estado Islâmico, gente, o Estado Islâmico é outra coisa completamente diferente, não tem essa, é até rival, né, em relação, se você parar para comparar em relação à ação do Talibã, na Síria é outra discussão. Você daria um outro programa, outra entrevista, um outro debate. Mas o caso, o Estado Islâmico é diferente dos países, né? Mas, sobretudo, atua muito na Síria, de Bashar al-Assad é outra discussão. Mas veja, o caso do Talibã dizer que não vou abrigar terroristas, né? Mas o pessoal da Al-Qaeda, que os Estados Unidos considera terroristas, estão lá, né? Como é que vai se monitorar, vai se vigiar isso? Aquelas áreas montanhosas lá do Afeganistão, e o próprio contexto geográfico mesmo do Afeganistão hoje, né, com o próprio Talibã. E segundo, quem vai obrigar ao Talibã a aceitar ou não aceitar quem? Fulano ou Beltrano, grupo tal, grupo A, grupo B, grupo C no seu território. Se quem manda é o próprio Talibã, né? Se o Talibã, se historicamente, os grupos tribais étnicos muçulmanos do Afeganistão, eles tiveram questões com territoriais, enfrentamentos com o Império Britânico, com os interesses do antigo Império Russo, que queria anexar, queria tomar essa área. Depois enfrentaram o Império Russo novamente, agora já como União Soviética, né? Isso mais recente, década de 1980. Ajudaram a expulsar os soviéticos, não quiseram a interferência americana. Então, no meio de todo esse contexto conflitivo, né, é difícil eu dizer que esse grupo vai ter um discurso, digamos que, moderado com alguns opositores, né? É esperar para ver. Mas quem conhece esses grupos, eu acho difícil esse discurso de moderação que é aí colocado, né? Que está sendo colocado, né? É esperar para se fazer uma avaliação melhor ao longo do tempo. Mas eu acho muito difícil, considerando-se que está no imaginário, está na mente das pessoas, aquele conjunto de restrições que você tinha nos anos 1990, né? Até 2001, no Afeganistão. As mulheres usando burca, as mulheres não podiam trabalhar, e aquele conjunto de aquela questão da mão pesada e mais dura em relação a opositores, né? As pessoas podem dizer, é uma nova geração, porque são 2 décadas que se passaram, 20 anos depois. Mas é uma nova geração que saiu de um contexto territorial, né? E sociocultural, né? Os seus pais, seus avós eram quem, né? Eram pessoas que viveram toda essa época de luta, né? Desde a invasão soviética até os anos 90, do auge do Talibã, até a invasão dos Estados Unidos em 2001. Então, quer dizer, é algo muito complexo, porque envolve questões comportamentais, questões sociológicas, questões geográficas, grupos étnicos na sua diversidade e uma geopolítica complexa. Muito bom, professor, essa questão da conceituação, né, dessa questão de terrorismo, né, e essa questão também do passar do tempo, né, com os novos integrantes do grupo Talibã. Agora, segundo o Itamaraty, não há registros de brasileiros neste momento residindo ou em trânsito no Afeganistão. Como essa questão pode nos afetar? Uma outra questão interessante que é colocada aqui, senhoras e senhores ouvintes da nossa rádio Santa Cruz FM, né? Como o Itamaraty, né? Segundo o Itamaraty, não há registros de brasileiros, né? Mas lá no Afeganistão. Mas como essa questão pode nos afetar, pode afetar o Brasil? Aí eu tenho 2 dimensões de análise, né? 2 questões a se considerar, né? Primeiro a se considerar, né? O que seria, digamos que, uma forma de como essa questão nos afetaria de forma direta ou como nos afetaria de forma indireta. Primeiro, já respondendo, diretamente, não. O Brasil não tem relações, digamos, diplomáticas regulares. O que eu chamo de relações diplomáticas regulares, né? E aí você tá, por exemplo, de comercialização, de reuniões, de parcerias internacionais. O Brasil não tem essas relações tão próximas com o Afeganistão. Ponto. Não tem os grandes parceiros comerciais do Brasil, que o Brasil tem de maneira mais direta, são a Argentina, por conta da questão do Mercosul, os Estados Unidos, a China é um parceiro comercial muito importante do Brasil. Não é a distância geográfica aqui, gente, porque a Argentina faz fronteira com o Brasil, e o Brasil é próximo comercialmente. Há países que fazem fronteira com o Brasil,
que a relação comercial do Brasil é fraca. E há países que estão longe, distantes, muito distantes como a China, e que é um parceiro comercial importantíssimo do Brasil. Então o Brasil, diretamente não. Indiretamente, sim. Aí é uma outra discussão. Por que indiretamente sim? Porque um cenário de instabilidade em um país como o Afeganistão, um cenário de estabilidade, vamos colocar aqui o que seria cenário, né? Vamos supor que haja uma situação de um fundamentalismo religioso leve uma situação de conflitiva muito complicada, o que faz com que, por exemplo, uma coalizão de países possa invadir o Afeganistão, tem uma outra guerra aí. E o que é que isso pode acontecer? Pode acontecer do ponto de vista da economia global, né? A economia, ela é movida por... Ela tem que ter algumas certezas, né? Claro que no futuro, a gente não sabe, né? Não temos bola de cristal. Mas a economia precisa de estabilidade. Então, em contexto bélico, de guerra, de conflito, beligerante, desestabiliza. E nós já temos hoje um elemento de desestabilização global, aí na escala global, que é essa pandemia terrível, que afeta em diferentes intensidades os diferentes países do mundo. Se você tem uma guerra, digamos que em um determinado país, que ganha uma dimensão regional e que passa a ter a participação de outras potências, e isso aí pode desestabilizar mais ainda. E essa aí desestabilizando, né, claro que vão diminuir as exportações, isso vai aumentar o preço do barril do petróleo, desestabiliza outras coisas. Não estou falando aqui que o Afeganistão é nenhum produtor de petróleo. Eu falo que desestabiliza do ponto de vista geopolítico, essa instabilidade, né, pode provocar uma série de problemas do ponto de vista das relações internacionais aí no âmbito global, entendeu? Então, diretamente não. Mas, futuramente, em caso de uma situação conflitiva, pode ter implicações indiretas, digamos assim. Muito bom, professor, falar sobre essas relações diplomáticas, né, regulares, inclusive destacou aí essa instabilidade política internacional que a gente está vendo, ainda mais neste momento em que o Brasil agora já fala aí em dar vistos humanitários aí aos cidadãos afegãos. Agora, professor, esse tema, né, essa questão geopolítica contemporânea, pode ser tema do Enem ou da redação do Enem? Como esses estudantes podem se preparar para essa questão que certamente virá aí nesse Enem 2021? Nós estamos falando sobre a questão do Afeganistão. Então, como é que isso pode cair nessa prova do Enem 2021? Bom, vamos aqui para mais uma questão, senhoras e senhores ouvintes. Esse tema da questão geopolítica contemporânea pode aparecer no Enem 2021? Como os estudantes podem se preparar? Primeiro, de poder aparecer? Claro que sim. Porque o Enem, ele tem valorizado muito algumas questões, não que os vestibulares do Enem vão dar reboque da mídia, mas eles têm se valorizado muito questões da atualidade para se tentar avaliar se o candidato à vaga na universidade, ou a candidata à vaga, candidato ou candidata, se são pessoas que estão se atualizando, se informando, notadamente nessa época que estamos vivendo, em que as pessoas aparecem muito conectadas às redes sociais e muitas são alimentadas por informações, muitas delas sem fundamento, que saem por aí circulando em WhatsApp, como se falamos de fake news. Fake news é bem fácil até aparecer com temas de redação, né? E as pessoas, nesse contexto, que somos bombardeados por tantas redes sociais, tantas informações. Então é uma forma de avaliar se você está realmente se informando das questões atuais. Então, claro que pode cair, não tenha dúvida. Como os estudantes podem se preparar? Primeira coisa você deve estar atento para não estudar geopolítica, que é um assunto complexo. Observe aqui o esforço que eu estou fazendo para responder questões em 3 ou 4 minutos, que são complexas. Não pode se aprender isso primeiro do dia para a noite. Hoje à tarde eu vou aprender geopolítica global. Não vai. Tem que ser algo processual. Segundo, é uma temática multidisciplinar. Ela é de geografia, ela é fortemente de geografia, mas ela envolve também um bom conhecimento histórico. Tem que ter um bom conhecimento de história, né? E é importante alguns elementos de sociologia para compreender questões étnicas. Então, quer dizer, é um assunto importante. Ele é um assunto de geografia que dialoga com diferentes áreas de conhecimento. Então, você tem que estudar algumas temáticas que são importantes. Primeiro, Oriente Médio.
conheceu a história do Oriente Médio e a geografia atual, geopolítica atual do Oriente Médio, sobretudo alguns países que são fundamentais de se compreender. Não é? Então, essas temáticas são importantes que se compreendam. Né? A União Soviética, o que foi o Império Russo, o que foi a União Soviética, qual o seu papel geopolítico. Porque aí eu vou contextualizando até chegar no Afeganistão. Não é? A expansão do Império Britânico, que teve influência lá no Afeganistão, né? Os interesses da China nessa área aí, né? Há um conflito há um conflito, por exemplo, em Índia e Paquistão. Essas questões devem ser entendidas nos seus contextos regionais. Então é importante que o assunto não seja solto. Estudar o Afeganistão pelo Afeganistão. Acessar lá a internet, informações sobre o Afeganistão, área, informações geográficas, isso não ajuda. Um caminho interessante também é você acessar através da internet, entrevistas com professores de relações internacionais, pesquisadores, pessoas do mundo acadêmico. Tem várias entrevistas aí pela internet que você pode acessar em sites de confiança. Não vou citar aqui porque não está fazendo propaganda de A, nem de B, nem de C. Mas há sites de jornais de confiança. Grandes jornais de confiança. Lê essas entrevistas com esses acadêmicos. Né? Tanto as entrevistas gravadas em vídeo, como aquelas escritas, que estão impressas com acadêmicos, buscar fontes acadêmicas, fontes de confiança e ir para o mapa. Eu tenho que localizar onde está isso. Um erro que acontece muitas vezes é que o cidadão ele estuda Oriente Médio, sabe tudo do Oriente Médio, ou sabe tudo do sul da Ásia, do sudeste da Ásia, mas não sabe localizar onde é que isso está. Às vezes aparece lá no Enem um mapa que coloca lá, por exemplo, a letra X em um determinado ponto. Diz que ali é uma área de forte estabilidade geopolítica, com vários conflitos étnicos, invasões, houve invasões no passado de outros países. Esse X está lá em cima do Afeganistão. Mas só que não tem um nome Afeganistão. Então você coloca que a questão está errada. E você errou, apesar de todas as informações que você tem sobre o Afeganistão, você errou porque você tem uma deficiência cartográfica, que é a de localização. Então é importante estudar os temas e onde esses temas acontecem do ponto de vista geográfico. Massa, professor. Você tá vendo aí, você que tá nos ouvindo aí, ligadaço na Santa Cruz FM, a gente tá falando sobre as questões aí geopolíticas do Afeganistão, Talibã, que deverá ser tema também do Enem, então aqui também é educação. Professor Jânio, por favor, qual sua mensagem aí pode deixar para os nossos ouvintes e muito obrigado por participar do nosso programa hoje. Prezado Ervance, prezados ouvintes, agradeço a confiança. Quem para ouvir o outro no rádio é a relação de confiança. Eu sou professor há 30 anos, né? Eu ministro aulas de geografia, rede estadual, rede particular de ensino, ingressei na Universidade do Estado da Bahia. Então, essa caminhada de docência já são 30 anos. E conheci muita gente nesse transcurso aí. Então, eu faço isso, faço o que gosto, graças a Deus. Eu gosto muito do que faço. Então, eu gostaria de agradecer a confiança. Porque quem para ouvir o outro é uma relação de confiança. Sou também radialista, trabalho nos meios de comunicação e faço essa ponte dialógica entre a geografia e os meios de comunicação. Então, há uma mensagem que eu gostaria de deixar. Aliás, um conjunto, né? Algumas questões que eu coloco aqui, gostaria de colocar. Complementando a reflexão que eu fiz na pergunta sobre a possibilidade de ter geopolítica no Enem. Cuidado com informações sem fundamento, gente. Não é possível. Nós estamos hoje com essa possibilidade. Estamos multiconectados em várias redes sociais. Mas nem tudo que aparece ali é interessante. Você acessar as redes sociais, você aprende. Algumas coisas você aprende, você interage, você reencontra pessoas. É bom ver paisagens. Tudo bem, mas cuidado com informações que você não sabe a origem. Não é? E, sobretudo, de temáticas complexas. Há pessoas que simplificam temáticas complexas. Um cuidado que eu chamo a atenção, primeiro, é a abordagem maniqueísta da questão geopolítica. O que é maniqueísmo? Vamos lá, maniqueísmo seria o princípio de Mano, a ideia de que o mundo ele é dividido em de um lado bem, de outro lado mal. Isso, o Brasil dá muito isso na atualidade, né? Com a forte polarização política, um lado é só o bem, outro lado é só o mal. Os Estados Unidos seria o xerife do mundo, seria o bem. E que a China, desculpem, seria o mal.
e ainda com a rinite alérgica um pouco atacada. E que a Rússia seria o mal, os Estados Unidos seriam o bem. Não tem isso. Esses países aí todos estão buscando atender seus interesses geopolíticos e econômicos. Expansão de interesses econômicos, expansão de interesses políticos, geopolíticos, aumentar suas áreas de influência, aumentar a popularidade, no caso dos seus líderes, seus presidentes, seus líderes dos seus países, aumentar a sua popularidade. Quando um país invade o outro, ou adota um discurso belicista, né, de guerra mesmo, eu invado, eu apronto, uma grande parte da população acha que esse xerifismo, vê nesse xerifismo um heroísmo que aumenta, alavanca a popularidade. Então, além disso, por trás das guerras, tem o papel das indústrias de armas que ganham muito dinheiro com isso. Então, é um joguinho de gato e rato, de bem e do mal, né, gente? É um jogo de interesses que envolve questões políticas, do ponto de vista eleitoral em cada país, geopolítica, expansão dos interesses desses países, econômicas, indústria de armas, indústrias bélicas. Quando há uma guerra que um país é destruído, o outro país que tem que reconstruir vai ganhar dinheiro com isso também. Então, quer dizer, há um jogo de interesses no cenário global. Então é interessante que as pessoas leiam muito, mas repito, reforçando algo que eu já destaquei anteriormente. Leiam fontes de confiança. Temos importantes jornais no Brasil, grandes jornais. Lê esses jornais. Nesses jornais, buscar aquelas entrevistas com aqueles professores, aqueles acadêmicos respeitados, para que quando você for discursar ou for escrever, não é, uma dissertação, uma questão aberta, resolver uma questão fechada, no Enem, no vestibular, por aí, você vai responder isso com base, com fundamentos, e não alimentado por questões sem fundamento, que são, infelizmente, as chamadas fake news, né, gente? Então, buscar se preparar de forma correta. É a mensagem que eu deixo. Saúde e paz para todos e todas. Até o próximo debate, a próxima entrevista, né? Abraço, Ervance, obrigado pelo convite. Saúde e paz, abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. Educa Rap. Rap para educar, educar para transformar. Essa é a participação do professor Jânio, né? Contextualizando essa questão do Afeganistão, a geopolítica, né? E como tá essa tensão, essas informações que são pertinentes aí para você que é estudante, vai fazer o Enem,